Graça e paz a todos. Que bom estarmos na casa de Deus para assim louvar, adorar e sermos abençoados com a sua palavra. Meus amados, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias, como está aí no nosso boletim, em Salmos, no livro de Salmos, de número 32. Salmo de número 32. Nesta manhã, nesse domingo, nós estamos terminando esta série no livro de Salmos, os meus salmos favoritos. Vamos terminar justamente falando do Salmo 32, que vai falar sobre a graça. Amados, quando nós falamos sobre graça, nós percebemos que ela é um dos temas mais importantes, ou mais importante, de toda a Escritura. De toda a Escritura. Mas ao mesmo tempo, queridos, trata-se provavelmente um dos menos entendidos. Quando falamos sobre a graça, vem uma pergunta: como a graça de Deus opera em diferentes áreas da vida humana, triunfando sobre as fraquezas? Como esta graça de Deus opera nas diferentes áreas da nossa vida e ela triunfa sobre as nossas fraquezas? Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de despertar você a uma comunhão mais íntima com Deus. E a principal ideia é que as operações graciosas de Deus, elas ocorrem na vida prática das pessoas e não nos discursos religiosos abstratos. Nós vamos conversar nesta manhã sobre um poema escrito por Davi. Homem este que o Salmo 51 nos informa que cujas mãos e consciência foram assim manchadas por uma série de pecados que culminaram com o derramamento de sangue inocente. Amados, Davi, como diz a Escritura, o homem segundo o coração, ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Ele cometeu adultério, trapaças e, por fim, assassinatos. Mas o interessante é que, ao olharmos para Davi, para a vida de Davi, nós percebemos também a manifestação da misericórdia de Deus, triunfando, irmãos, sobre os seus pecados e restaurando. O Salmo 32 vai nos mostrar isto. Davi, irmãos, ele vai cantar ao Senhor. Davi, ele escreve este poema e vai louvar a Deus. Davi, ele vai engrandecer o nome do Senhor. Davi, ele vai expressar a graça de Deus manifestada na vida dele. Davi, irmãos, ele vai manifestar esta graça triunfando em sua fraqueza, em seus erros, em seus pecados. Leiamos o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia.
enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra lida nesta hora. Que salmo, Senhor, belíssimo. Salmo este, ó Deus, que manifesta a Tua graça. Queremos nesta manhã, Senhor, queremos ser levados a termos uma intimidade maior contigo. Ajuda-me, Pai, para que eu possa ser um instrumento do Senhor para mim mesmo e para os Teus filhos nesta manhã. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai, a Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, é assim que oramos. Amém. Meus amados, encontramos aqui um salmo de gratidão. No entanto, ele é baseado, podemos assim dizer, em uma experiência pessoal de arrependimento. Vejam aqui, meus queridos, que o salmista, ele tinha sofrido em virtude de seu pecado não confessado. Você pode conferir isso lá no Salmo 38. Ou seja, após ter adulterado com Betseba e ter mandado assassinar o marido daquela mulher, uma história que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11, que todos nós já conhecemos. Mas chega um certo momento, irmãos, que esse momento de Davi chega num momento de confissão, chega ao momento de confissão. Em 2 Samuel 12, verso 13, você vai ver isso, que Davi, ele passa a experimentar a certeza do perdão divino, do perdão do Senhor. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui diante de um homem que está agora numa posição diferente. Ele está agora numa posição de ensinar a outros o caminho das bênçãos de Deus. Não é à toa, irmãos, que Davi, ao escrever os seus salmos, o seu primeiro salmo, ele vai justamente nos ensinar este caminho de bênção. É importante que nós venhamos fazer uma observação. É que o salmo, provavelmente ele era usado, este Salmo 32, ele era usado na adoração no templo, quando o pecador restaurado oferecia o seu cântico de gratidão na presença dos seus irmãos adoradores. Ele está seguindo justamente aquilo que ele falou no Salmo 22, verso 22, que ele diz:
Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Por isso, irmãos, este salmo, ele nos ensina que a felicidade ou esta graça que desfrutamos consiste unicamente no gracioso perdão dos pecados. Como já disse um comentarista, encontramos o salmista se expressando, ora de modo positivo, no começo e no fim do salmo, ora de modo negativo, na memória da comunhão perdida. Por isso, irmãos, nós concluímos que o salmista, neste segundo dos 7 salmos penitenciais, ele fala de forma clara de sua própria experiência pessoal. Este Salmo 32 nada mais é do que a experiência pessoal de Davi. É Davi colocando para fora aquilo que ele havia experimentado no seu coração. Por isso, amados, nós somos levados a saber que a manifestação da graça de Deus nos leva a encarar que a verdadeira natureza do pecado é convincentemente percebida e real, enquanto a liberdade feliz do perdão, da manifestação desta graça, é uma realidade passada e presente. Por isso, como eu e você percebemos a graça de Deus se manifestando no Salmo 32, quais as lições que nós podemos extrair da experiência de Davi, da experiência deste salmista? Nesta primeira sessão, irmãos, que está aí no seu boletim, o salmista, ele nos leva a uma certeza, a confissão, que é justamente o resultado de sua atitude para com o pecado. A graça, irmãos, ela nos conduz à confissão. Vejam nos versos 1 ao verso 5, novamente lendo, ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Meus queridos, já disseram que a felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. A felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. É um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Este é um conceito secular de felicidade. Mas a felicidade, irmãos, nesse texto vai muito além disso. Vai muito além. Por quê? Porque, irmãos, é uma felicidade na certeza de que a graça de Deus se manifesta na vida de um pecador culpado e transgressor. É o alívio e a alegria da pessoa que se reconciliou com Deus, que está agora em comunhão com Deus. E mesmo em meio ao sofrimento, a felicidade se faz presente. Ela se faz presente. Ela está, irmãos, no âmago do conhecimento de Deus, de quem Ele é e de quem Ele espera que sejamos. Pecadores, convencidos,
pela sua graça, que reconhecem na sua existência o perdão para os seus pecados. 3 substantivos hebraicos são usados para denotar pecado e 3 verbos para descrever a forma de Deus tratar o pecado. A rebeldia, o salmista conta, a autoridade divina foi tirada e carregada como um fardo que se tira. Nós vemos aqui o seu fracasso em obedecer à lei de Deus, foi apagado da vista do juiz divino. A sua transgressão, o seu desvio do caminho reto já não é levado em conta. Nós percebemos aqui, irmãos, que a dívida ela foi cancelada, que o pecado ele foi perdoado. Como diz Charles Spurgeon, é provável que ao seu profundo arrependimento de seu grande pecado tenha se seguido uma deleitosa paz em Davi, que ele foi levado a derramar seu espírito na música suave deste cântico maravilhoso. Davi, irmãos, ele foi levado a um profundo arrependimento dos seus pecados, mas logo depois ele é levado a uma deleitosa paz, uma alegria imensurável, ao ponto dele se derramar a escrever um poema e passar a cantar ao Senhor de forma maravilhosa a manifestação da graça de Deus na sua vida. Vejam, irmãos, que o salmista Davi, ele nos traz descrições vividas dos efeitos físicos de seu estado impenitente, de seu estado rebelde. Vejam o que ele diz no verso 3 e 4: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele diz: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Um outro comentarista nos diz que Davi, mediante sua própria experiência, a doutrina que havia estabelecido, a saber, que quando foi humilhado debaixo da mão de Deus, sentiu que nada era tão miserável quanto ser privado do favor divino. Ao ler os versos 3 e 4, meus amados, nós vimos aqui o fardo da culpa. O seu silêncio, o silêncio de Davi, foi na realidade uma recusa de reconhecer seu pecado diante de Deus. Alguns falam que ele pode estar aqui se referindo ao sofrimento físico ou à dor do peso da consciência, mas o que interessa é a sua teimosia em reconhecer os seus erros diante de Deus, que o leva ao gemido. Ao ler o caso de Davi, o pecado de Davi com Betseba, nós percebemos que passou muito tempo depois que ele consumiu o pecado. Só depois, quando o profeta de Deus, Natan, chega para ele e diz: Davi, tu pecastes. Este homem que roubou aquela única ovelhinha do outro, foi você. Porque Davi, irmãos, ele se irou quando Natan conta essa história, ao ponto dele tirar sua espada, desembaiar a sua espada e dizer: quem é esse circunciso? Para que eu corte a sua cabeça? E Natan chega e diz: é você. É você.
É você. Irmãos, o que está envolvido na vida de uma pessoa que não reconhece os seus erros ou os seus pecados? Sabe o que está envolvido? O orgulho. O orgulho. Em seu livro Maravilhosa Graça, Filipenses, ele nos diz que talvez não exista paixão natural tão dura de subjugar quanto o orgulho. A tristeza de uma alma que não confessa os seus pecados, ela se sente condenada. A cada dia, a cada noite, é convencida por Deus. Ela sente-se pesada, fraquejada. É um processo, irmãos, de destruição. O texto nos diz que ele vive uma vida de seca, uma vida de seca espiritual. Não sei se você já passou por um momento na vida assim, de uma seca espiritual, onde você não tem aquela alegria de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Ele, de ler a sua palavra, de cantar louvores a Ele, de ouvir a sua voz. Davi, enquanto ele não confessou os seus pecados a Deus, ele se sentia em tempo de seca. Por fim, irmãos, nesta primeira sessão, após descrever o estado de sua miséria, com o objetivo de mostrar a todos o modo disponível de se obter essa graça, a felicidade, ele nos traz o reconhecimento de quem Ele é e passa a implorar perdão a Deus, ou o perdão de Deus. João Calvino, ele nos diz, comentando o texto, que o pecador voluntariamente recorre a Deus, construindo sua esperança de salvação, não na obstinação ou na hipocrisia, mas na súplica por perdão. Porque ele chega e diz: eu reconheci diante de ti o meu pecado. Eu decidi que agora não irei mais encobrir as minhas culpas. Por isso eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Davi, irmãos, ele foi à presença de Deus de forma sincera, de forma agradável aos olhos do Senhor. Porque Davi agora ele sabe, ou ele sabia, quando ele foi confessar a Deus os seus pecados, que ele não podia ocultar nada de Deus. Davi, irmãos, poderia ocultar do povo de Israel os seus pecados, do profeta de Deus Natã, dos seus súditos, de todas as pessoas, mas ele chegou ao ponto que ele não podia ocultar de Deus. Deus, irmãos, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, como também Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Por isso que Davi chega na presença de Deus e reconhece o seu pecado e diz: Senhor, eu te confesso. E aí, irmãos, percebemos a graça de Deus se manifestando na vida deste homem. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração. Outra questão, irmãos, que podemos notar
é que Davi assegura-se do perdão mediante a misericórdia divina, para que o terror não venha impedir de fazer uma franca e sincera confissão de pecados. Davi, ele se assegura disso. Davi, ele vai à presença de Deus, ele vai confessar a Deus o seu pecado, na certeza que ele serve a um Deus de misericórdia, a um Deus de perdão, a um Deus de graça, a um Deus de amor. Ele vai à presença de Deus com fé, ele vai à presença de Deus com certeza de que ele pode se ajoelhar como um pecador e pode se levantar como um pecador, mas se levanta diferente. Ele irá se levantar com a cabeça erguida, olhando para o alto e louvando a Deus. Meus irmãos, Deus não só estava disposto a perdoar este homem, mas que seu exemplo forneceria uma grande lição. Que lição? A lição, irmãos, de que na angústia não se duvida do favor divino. Não se duvida quando se recorre ao Senhor com uma mente sincera e atenta. Quando nós nos aproximamos de Deus, confessando os nossos pecados, nós vamos com essa certeza, a certeza de que o Senhor, Ele nos perdoa. A certeza, irmãos, que Ele nos levanta. A certeza de que Ele está segurando em nossas mãos. Por isso, irmãos, nessa primeira sessão, algumas aplicações para as nossas vidas podemos tirar daqui. A primeira delas é que, da mesma forma de Davi, devemos nos sentir dominados pelo temor da ira de Deus e nos predispormos a nos valer da misericórdia divina, pois isso desperta nos outros, como Davi desperta em nós, esse exercício da reconciliação com Deus. O exemplo de Davi serve de lição para nós, de que nós devemos pedir perdão, confessar os nossos pecados ao Senhor, mas também podemos ter essa certeza que este ato, esta atitude diante de Deus serve de exemplo para outros que estão à nossa volta, em nossa volta. Da mesma forma que Davi é um exemplo, nós também podemos ser. Nós também podemos ser. Uma outra aplicação ao lermos esse salmo é que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. A nossa felicidade está aí, no perdão dos pecados. A verdadeira felicidade, irmão, vem quando somos perdoados por Ele. Ninguém deve encobrir o seu pecado, nem eu, nem você. Davi nos ensina isto. Deus não pode cobrir, irmãos, o pecado do homem se este não o descobrir. É como diz Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Como diz Charles Spurgeon, o lamentador mudo, o lamentador calado é o maior sofredor. Por isso que ao errar, que ao pecar, não fique se lamentando em silêncio, mas confesse. Confesse a Deus. Fale com Ele. Vá à sua presença e diga: Senhor, eu pequei. Contra ti somente eu pequei. A confissão, irmãos, sem nenhuma dúvida, intervém, mas devemos ir além disto e considerar que é a fé que
ao abrir nossos corações e mover nosso falar, realmente obtemos o perdão. Realmente obtemos esse perdão. E por fim, e a mais importante aplicação que podemos tirar desse texto, desta porção, é que eu e você já fomos perdoados por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Como diz Efésios capítulo 1, verso 7, onde as nossas transgressões e a culpa foram recebidas por Cristo. Paulo nesta carta nos diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós fomos perdoados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que temos que ir à presença de Deus nessa certeza de que ao confessarmos os nossos pecados, a sua graça se manifestará nas nossas vidas. Nessa segunda sessão, amados, o salmista, ele nos leva a outra certeza, que é a proteção, que é o resultado de sua atitude para com a segurança em Deus. Vejam aí dos versos 6 ao 7, a graça promovendo proteção. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Por causa da disponibilidade do perdão divino, o salmista ele passa a exortar os homens a orarem do mesmo modo. Pois aqui, irmãos, o desejo é que outros possam experimentar esse perdão, e com base em sua própria e profunda experiência, ele se torna um instrutor, Davi se torna um professor, Davi se torna um guia, usando a linguagem de um sábio. Davi, irmãos, nos mostra que tudo que ele experimentou e recebeu também pertence a todos os filhos de Deus. Davi, ele obteve o perdão pela fé e pela oração. Vejam que ele orienta os crentes quanto aos mesmos meios, a saber, instigando-os a recorrerem à oração, que é o sacrifício de fé. Ele usa a expressão todos os que. Essa expressão, irmãos, serve para a confirmação de toda pessoa piedosa. Toda pessoa. Por isso que no verso 6, parte B, ele diz: quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Você que obteve esse perdão pela fé e pela oração, as águas, as muitas águas que se levantam ou venham se levantar, elas não os atingirão. Eu gostaria, amados, de contar uma história sobre uma jovem que nasceu em 16 de setembro de 1831. Por nome de Mary Ann Beecher. Ela ilustra essa ideia da proteção de Deus. Naquela época, a tuberculose ceifou a vida dos seus pais e deixou-a órfã em tenra idade, muito nova. Eles moravam em Chicago, ela morava em Chicago juntamente com a sua irmã e um outro irmão. E na história, irmãos, é dito que este irmão, ele era dotado de muitas qualidades de caráter, mas aí ele começou a sofrer efeitos da terrível doença, da tuberculose.
e das suas escassas economias, elas juntam um dinheiro e passa a bancar a viagem do seu irmão a uma outra cidade, a Flórida, na esperança de que o clima naquele lugar pudesse amenizar ou começasse a melhorar a situação do seu irmão. E por falta de dinheiro, porque tinham pouco dinheiro, elas não puderam ir junto. Elas ficaram, mas o seu irmão foi. E logo depois, irmãos, diz a história que nada disso adiantou, porque os seus irmãos, em poucas semanas, a situação se agravou de tal forma que esse rapaz veio a falecer. E ele veio a falecer longe da sua família, longe do aconchego da sua família. Não tinha dinheiro para que as irmãs pudessem ir pelo menos velar o corpo do seu irmão, participar do seu enterro. Nem tampouco para transportar o seu corpo para o lugar aonde elas estavam. E aí, irmãos, Mary, ela escreve sobre esta experiência assoladora, dizendo: embora o nosso choro não fosse como outros que não têm esperança, e embora tivesse crido em Cristo desde menina, e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde a esse desígnio da divina providência. Disse no meu coração que Deus não amava a mim, nem aos meus. Mas a própria voz, ela diz, do meu mestre veio acalmar a tempestade no meu coração rebelde e me trouxe a calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Irmãos, Deus, Ele nos protege. Quando nós passamos a confessar os nossos pecados, quando nós nos tornamos fiéis e passamos a orar, a sua graça promove a proteção. E o seu pastor, o pastor desta mulher, faz um pedido a ela, dizendo que ela preparasse um grupo de hinos sobre os assuntos das lições da escola bíblica da sua igreja. O tema era Cristo acalmando a tempestade. A história, irmãos, ela é um pouco longa, mas o resultado de sua experiência, da sua confiança e fé na proteção de Deus, resultou em um belo hino que é cantado até hoje, que é um hino que tem por título Sossegai, que diz: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dê, daqui morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, diz o Senhor. Sossegai, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Ela continua dizendo: mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de ondas do mal que me encobrem, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Sossegai, sossegai. A graça, irmãos,
promove proteção. Davi, amados, ele nega que possa encontrar um porto seguro que não seja o Senhor. Para ele, Deus será seu fiel guarda aqui e além. Por isso, irmãos, não pode passar e não deve passar pelas nossas mentes que Davi está incentivando ou dizendo que ele será salvo das tribulações futuras, mas sim que Deus é colocado como seu protetor. Deus, irmão, será sempre o seu libertador. As canções de livramento sempre estarão à sua volta. Deus havia livrado, irmãos, este homem de várias maneiras. Ele recebeu todo tipo de livramento. Davi tem motivos infinitos para louvar a Deus, pois ele recebeu livramento, amados, de todos os lados. Quando nós lemos o Salmo 18, versos 4 e 16, ele diz: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. Verso 16: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. O Salmo 46, verso 2, ele diz: por isso não temeremos, embora a terra treme e os montes afundem no coração do mar. No Salmo 69, versos 1 e 2, ele diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntes me arrastam. E Deus o livra. O Salmo 144, verso 7 diz: das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros. A graça de Deus, irmãos, promove proteção. Veja o que diz o Salmo 27, verso 5: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O Salmo 31, verso 20 nos diz que no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Por isso, irmãos, quando Deus protege o seu povo, também lhe dá um espírito de alegria e os capacita a cantar hinos de livramento, cânticos de escape. Davi cantou. Davi escreveu um poema de escape, um poema de livramento. Qual a aplicação para nós desse momento belo que Davi passa com o Senhor e expressa em um cântico? É que em Davi, irmãos, Deus forneceu um exemplo de sua misericórdia, o qual pode não só estender-se a todos nós, mas também pode mostrar-nos como se deve buscar a reconciliação. É orando, é sendo sincero, é confessando. Nunca é fora de tempo de buscar a Deus, pois a cada momento carecemos de sua graça e Ele está sempre disposto a satisfazer-nos. Sempre. Nunca venhamos pensar que está fora de tempo. Não, ainda não. O pecado foi muito forte que eu cometi, não vou agora. Não tem tempo. Corra. Ore, porque eu e você carecemos da graça do Senhor, e Ele está disposto a derramar essa graça nas nossas vidas, e Ele tem feito isso constantemente. Uma outra lição, irmãos, é que embora as grandes ondas da morte nos cerquem de todos os lados, não devemos temer que nos traguem. Ao contrário, cremos que estaremos a salvo e ilesos, se tão somente nos valermos da misericórdia de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta endereçada aos Coríntios, no verso 10 ele diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte,
nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Por fim, chegamos à última sessão deste salmo. Agora, irmãos, Davi nos leva para a santidade. Vejam que a graça, dos versos 8 ao 11, promove a santidade. E diz: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Davi, irmãos, dando continuidade ao seu pensamento, à sua expressão de gratidão ao Senhor, de louvor a Deus, ele chega à sua exortação com maior força agora. Davi, sendo um porta-voz divino, ele se dirige a cada pessoa individualmente. Vejam que ele diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que caminho, irmãos, o salmista se refere? É o caminho da aliança, é o caminho da retidão. Em outra versão, irmãos, eu fico assim maravilhado quando eu leio lá que diz assim: eu te aconselharei com o meu olhar. Que preocupação, irmãos, maravilhosa de Davi para com o outro, em assegurar que lhe ministrará instrução e que manterá vigilância sobre essa pessoa, que o levará a viver em santidade. Veja o amor que Davi tem pelo seu próximo, pelo seu irmão. Veja, irmãos, que a graça que promoveu Davi a confessar os seus pecados, que promoveu Davi a ter a certeza da proteção de Deus, essa graça o leva à santidade de vida, mas também o leva a ajudar o seu irmão a ter uma vida também santificada. Este conselho, irmãos, que Davi ele traz é de tão grande importância, porque ele explica de forma sucinta a importância de não ser como o cavalo ou o burro. Ele traz aqui um alerta, ele traz uma advertência. Este servo de Deus, irmãos, deseja que seus irmãos busquem obedecer a Deus, não somente quando forçados, mas sim de corações retos, encontrando a misericórdia de Deus. Davi, ele sabia como se domava a ferocidade dos cavalos, usando freios e rédeas, como você também sabe, como também eu sei. Por isso que ele alerta: não sejam assim, não seja teimoso. Quando lemos Provérbios 26, verso 3, diz que o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Do teimoso, do desobediente. Não se pode dar conselhos, irmãos, aos cavalos ou burros, porque eles só obedecem quando se aplica a pressão das rédeas. Com isso, Davi, após ele ensinar quão disponível e acessível é a genuína graça da santidade, que é andar confiante no Senhor, ele exorta para que se alegrem. Meu tempo está terminando, irmãos, mas vamos lá.
encontramos aqui, irmãos, uma convocação ao louvor. Davi ele exorta, Davi ele alerta: olha, não sejam como os cavalos e burros. Eles são guiados pelas rédeas, pelos cabrestos. Então tome cuidado, não vá por aí. Então ele traz esse alerta. E aí, irmãos, ele passa agora a convocar ao louvor. Ele ordena a alegrar-se no Senhor. E como diz mais uma vez João Calvino, não há nada que os impeça de assegurar-se do favor divino, visto que Deus tão liberalmente e tão bondosamente lhes oferece reconciliação. Davi, irmãos, ele está aqui exclusivamente se dirigindo aos justos, que ele denomina como retos de coração, ou seja, aqueles que têm recebido a misericórdia de Deus. O interessante ao lermos esta porção é que Deus, amados, ele não olha para a aparência externa de justiça que agrada aos homens. Isso não tem valor para Deus. Ele olha para o nosso coração, os retos de coração. Por isso, amados, não há outro antídoto para as nossas aflições, senão que eu e você venhamos nos humilhar debaixo da mão divina, e podemos assim encontrar nossa salvação tão somente em sua misericórdia. Uma outra lição é que aqueles que confiam em Deus serão abençoados em todos os aspectos, porque por mais que Satanás venha assaltar, venha de qualquer lado, o Senhor, irmãos, ele se oporá. E quanto a eles, o Senhor ele usará o escudo do seu poder protetor. A fé, amados, não só reconcilia o homem com Deus, mas também santifica tudo quanto é imperfeito nele, de modo que pela soberana graça de Deus, ele faz justo aquele que jamais obteria tão imensurável bênção com base em seu próprio mérito. E aí, irmãos, eu concluo dizendo de que maneira eu e você temos respondido ao nosso pecado. Temos procurado encobri-lo, negar sua realidade, alimentá-lo um pouco mais, iludir a nós mesmos, dizendo que tudo está sob controle. Ou eu e você temos apresentado ou nos apresentado a Deus em confissão sincera e coração contrito. Assim como Davi encontrou aceitação divina, irmãos, a despeito das suas transgressões, todo aquele que se rende ao Salvador Jesus Cristo é aceito pelo Deus Trino. A graça divina, irmãos, ela é maior do que as nossas transgressões, bem maior. O verdadeiro pecador, o verdadeiro penitente, ele não se contenta, queridos, em receber apenas o perdão divino, mas anseia também pela restauração e purificação, a fim de ser usado no serviço a Deus. Por isso, meus amados, a Bíblia, ela enfatiza que o relacionamento do cristão com o Pai Celestial deve ser caracterizado pela gratidão contínua e segurança do seu amor. Porque, como diz Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que a graça, meus irmãos, do Senhor
possa constantemente nos conduzir à confissão, possa promover em nós a proteção, e que esta graça possa nos levar a termos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro, mesmo que sondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um
esta graça de Deus, como também experimentarmos esta graça. Que Deus possa continuar nos abençoando e que Ele nos mova, irmãos, a cada instante a responder a esta graça cantando o Seu nome. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui esta manhã. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque esta graça, ela tem se manifestado constantemente nas nossas vidas. E Deus, nós só temos é que Te louvar e Te adorar e Te engrandecer. Não temos tempo, Senhor, de fazer outra coisa a não ser isto: responder a esta graça louvando e cantando o Teu santo nome. Deus, nos ajude a sermos como o Teu servo Davi, pecador, miserável, errante, mas um homem segundo o coração, em que ele confessou os seus pecados, recebeu a misericórdia, foi levado a ter a certeza da proteção do Senhor, como também a ter uma vida santa e passar a instruir outros à santidade de vida. Nos faz assim também, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa, meu Deus, cada irmão aqui presente. Tu sabes, ó Deus, das lutas, das provas, das dificuldades, das incertezas, das dúvidas que eles têm passado. Deus, que no nome do Teu Filho Jesus, Tu possas estar confortando, acalentando, transformando, renovando, restaurando, Pai. Abençoe suas famílias. Entra com salvação nos lares, ó Deus, dos Teus filhos. No nome de Jesus Cristo. Toma, ó Deus, aquele que está enfermo, aquele ente querido que está enfermo, aquele amigo, Pai, que está no leito. Ó Deus, conforta o coração, que o Espírito Santo possa consolar os Teus filhos, no nome de Jesus. Falando aos corações, ó Deus, da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um. Por isso, Deus, nós Te rogamos, nós Te pedimos por isto. Muito obrigado, ó Deus, por cultuarmos a Ti nesta manhã. Nos leva em paz para casa. Nos dá, ó Deus, um restante de domingo abençoado. Abençoa os cultos que teremos logo mais. Abençoa os irmãos que estarão louvando. Abençoa o irmão que estará pregando a Tua palavra. Usa-o com poder, ó Deus. Como também abençoa aqueles que estarão vindo Te adorar, Te engrandecer, Te exaltar, agradecer a Ti por tudo. É assim, Deus, que oramos gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o poder, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Todos em uma só voz dizem amém. Deus nos abençoe, irmãos.